Sandra já vai entrar aqui também e a gente vai falar sobre esse tema de hoje, que é desgaste no casamento e separação. É um tema comum e nas nossas pesquisas, a grande maioria de pessoas tem relatado o desgaste no casamento e o medo de se separar, né, que é natural. Medo esse que eu já passei, que a Sandra já passou, e a questão é como fazer para a gente vencer isso. Vamos aproveitar, vamos começar com essa pergunta dela aqui, que é bem interessante, acho que pode ajudar um monte de gente que está participando na live também. Como fazer quando o marido ainda não entendeu que a sua família nuclear, ou seja, com quem ele casou, é a família prioritária e não mais a família de origem. Né? Como resolver? Isso está gerando um desgaste. O que você diria a respeito disso, Sandra? Bom, então quando o marido não está... O marido está preso na família de origem e não está entregue, né? Não está inteiro na família nuclear, com a esposa. Que dica você daria? Isso é muito comum e gera um desgaste tremendo. Sim, gente, isso é muito comum, não só por parte dos maridos, né, que ainda não assumiram emocionalmente um compromisso 100% com a família nuclear. Lembrando que família nuclear é a família atual. Quando você se casa e tem filhos, essa é a sua família nuclear. E seus pais, né, os nossos pais, eles são chamados de família de origem, de onde nós viemos. Então tem a nossa família de origem e tem a família nuclear, que é aquela que a gente constrói quando sai de casa e vai ter a nossa própria família, né? Amor, vamos colocar um conceito novo aqui. Aquela pergunta da Tatiane, eu imagino que ela participou ontem com a gente do workshop. A família, conceitualmente, a família ela só se forma quando se tem um filho, né? Um ou mais, né? Ou seja, quando começa um filho, aí se forma uma família. Até então é só um casal, e essa é a sua família nuclear. Pessoal, o vilão ou a vilã, né? Nesses casos, a gente brinca assim, a sogra é vilã, o sogro é vilão, a nora, o genro. Mas, na verdade, pessoal, quando a gente olha pelo aspecto emocional, né, e o quanto nós estamos presos emocionalmente, todo mundo tem as suas questões emocionais a serem resolvidas, né? Sob esse aspecto, não existe vilão. Não existe vilão e não existe mocinho. Nós estamos todos, assim, o termo técnico é emaranhados, a gente está tudo muito misturado e mistura tudo emocionalmente. Por isso que muitos maridos, né, não assumem um compromisso maduro, né, de entrega 100% na sua família nuclear, né, colocando a esposa em primeiro lugar. Pessoal, e o mesmo vale para as esposas, né, também muitas não assumem um compromisso 100% com o seu marido, colocando o seu marido em primeiro lugar, em relação a quê? Em relação aos pais, a começar em relação aos pais. Quando a gente assume um compromisso com alguém, a prioridade é este relacionamento, né? E fica secundário o relacionamento com os pais, com a família de origem. Quando a gente inverte a ordem emocionalmente analisando, aqui a gente não está falando assim, quanto tempo passa na casa da mãe, quanto tempo passa na casa com a esposa, não é quantitativo, não se mede em tempo, não se mede assim, então eu comprei um presente mais caro para minha mãe e um presente baratinho para minha esposa. Não é essa aferição. A aferição é emocional, né? E emocionalmente, o quanto a gente coloca prioridade no relacionamento atual, ou não. Então, a resposta em relação ao marido, que às vezes não está 100% numa relação, e isso, com certeza, se tem filhos, impacta nos filhos, né? Não está 100% na relação com o seu cônjuge, e isso vai, inevitavelmente, impactar nos filhos, né? É uma certa imaturidade emocional, que muitas vezes é inconsciente. Por isso que aqui não tem vilões, pessoal. É inconsciente na maioria das vezes. A gente nem sabe, né, que tem muita pendência emocional para ser resolvida, né? E como a gente disse, vem dizendo, e a gente sempre fala, bate nessa tecla, né? Essas pendências emocionais vêm lá de trás na história da nossa infância. Então, normalmente é isso. Esse é o beabá que acaba desencadeando em vários padrões, assim, de desgaste emocional, por exemplo, no casamento, né? De separações, de crises, enfim. Você comentou que é inconsciente, e, gente, isso é bastante importante reforçar. Praticamente todo mundo, falando praticamente todo mundo, existe algum, como a Sandra falou, um emaranhamento, alguma conexão um pouco mais forte e exagerada com a família de origem, de alguma forma. Só que, na maioria das vezes, eu diria que em mais de 90% das pessoas, isso é inconsciente. Então, o que acontece? No set terapêutico, quando a gente atende o casal,
ou a gente atende só a esposa, ou só o marido, é super comum. A gente já no primeiro atendimento, a gente saca tudo. Assim, vai, ou quase tudo. Mas a gente não pode ir falando, mesmo. No primeiro atendimento já dá bastante pista, né? Vamos dizer assim, né? Exato. E mesmo a linha que nós temos, né, a linha que eu e a Sandra nós temos é uma linha intervencionista, porque é para que seja rápido. Se um casamento está em desgaste, se um casamento está em crise, a intervenção tem que ser rápida. A gente não pode ficar lá um ano. Né? Então, logo de cara, a gente já saca muita coisa. Só que tem coisa que a gente não pode falar. Né? Por que a gente não pode falar? Porque se a pessoa ainda não tem consciência, né, a primeira coisa que ela vai fazer, homem ou mulher, é levantar um escudo para defender a família de origem. E não vai escutar a gente. Então a gente tem que ir pelas beiradinhas, né, até que a pessoa, sabe assim, a gente costuma chamar de fio condutor, que nem um fio de lã, você vai puxando assim e vai desenrolando toda a lã. Né? Na hora que o cliente está sendo terapeutizado, ele dá uma deixa, a gente pega esse fio condutor e vai puxando. Aí ele consegue, ou ela consegue se tocar que, putz, e não é mesmo que eu tenho isso com a minha mãe? E não é mesmo que eu tenho isso com o meu pai? E não é mesmo que minha mãe faz isso, não por maldade, mas é porque aconteceu isso com ela na família dela, com os pais. E assim vai indo. Tá? Isso é um desafio grande, não é um desafio simples. Uhum. Mas ele é possível de ser resolvido, isso que é importante. Como que vocês vão resolver isso? Ponto 1, uma terapia de casal ajuda. Amor, deixa eu dar uma brecha aí que você falou terapia de casal. Pessoal, eu não sei vocês aí como que é se vocês têm experiência, já fizeram terapia, especificamente se já fizeram terapia de casal. Eu vou dizer o que aconteceu conosco há muitos anos atrás, quando a gente nem trabalhava com isso. Então, há muitos anos atrás, eu, Sandra, pessoalmente, eu tinha uma ideia, porque eu vi falar aquelas crendices populares, né? Que essas crenças populares, umas são ditados populares, uns são bons e outros mais ou menos. A gente tem que questionar alguns, né? Porque na minha cabeça, eu ouvi falar, ou eu aprendi, ou me falaram, que quando um casal chega na terapia, aí que termina mesmo. Eu não sei se alguém já ouviu isso. Era isso que eu tinha na minha cabeça há muito... Eu era mais nova, nós nos casamos bem jovens, né? Então eu tinha a impressão de que se eu chegasse num profissional para resolver questões do casamento, aí que ia acabar. E aí, depois o tempo passou, aí eu fui vendo, né, que não é bem assim, porque nós já fizemos também terapia de casal enquanto clientes, né, não como profissionais, há muitos anos atrás, enquanto clientes. Nós fizemos e fazemos muita terapia também. Né? Sim, e também tem a terapia individual, enfim. E aí a gente foi sacando que é um grande suporte, né? Então, casais que estão em crise, o que é casais que estão em crise, casais que estão em conflito? Por exemplo, gente, quando o teu marido, quando a tua esposa começa a sair, já nem te fala mais para onde ele vai. Opa! Não é muito legal, né? Nossa, para onde que ele foi? Quando você percebe, você está sozinho em casa. Ou então, a pessoa está na rua, vamos pensar antes da pandemia, vai que todo mundo podia sair na rua, né? Vai chegar muito mais tarde, às vezes não deixa um recadinho, até por segurança, né? Não é por implicação, não. Especialmente para quem mora em grandes capitais, né? São Paulo, Rio, tudo. A gente precisa ter esse hábito de, olha, vou me atrasar, porque é uma questão de segurança, né? A cidade é perigosa. Então, quando teu marido, tua esposa começa a sair, sabe? Não avisa que vai chegar mais tarde, né? Sai, você nem percebe, não te falou nada, você não sabe onde a pessoa tá. Não que você precise saber onde a pessoa tá 24 horas por dia, mas aquilo que eu te falei, isso faz parte da comunicação, né? De uma comunicação afetuosa, inclusive. E por que não respeitosa? Olha, vou sair, vou em tal lugar, né? Quando a comunicação entre vocês já começa a ser mais crítica, né? Mais pessimista do que otimista. Então, sabe aquele olhar quando você tem para o seu marido, ou então o marido com a esposa, para o seu parceiro, você só vê a parte mais negativa do que a positiva? Opa, aí já começa, são sinais, né, do desgaste da relação, já começa por aí. E a gente não está nem colocando ainda a questão com os filhos, quando começa a educação com os filhos, às vezes um implica o jeito que o outro educa, ou o outro que implica, enfim. A gente não está nem falando dos filhos ainda, porque aí a coisa vai embolar mais ainda, né? Mas são desgastes mais comuns, né?
Tem também, claro, a questão de traição, ou de suspeitar de traição. Tudo isso vai minando como uma bomba no nosso relacionamento. E aí volta na questão da terapia que o Fábio estava falando, né? Às vezes, eu mesma, né, tinha então essa ideia de que chegou na terapia de casal, aí que separa. Fazer terapia de casal é algo bastante complexo. Por qual motivo? Porque tem muito terapeuta, não estou falando nomes aqui, mas tem muito terapeuta que não está pronto para lidar com o casal. E teve uma vez que, se dependesse da terapeuta que nos atendeu, eu e a Sandra, quando casais, a gente tinha separado. Separado. Gente, olha, quem tá ouvindo aí, assim, às vezes, pro profissional, pro terapeuta, é mais fácil ele conduzir para uma separação do que brigar pela família. É muito mais fácil e se a gente for falar de grana, dá mais dinheiro. Sim, né? Até porque quando você tá muito chateado com o teu marido, você tá pé da vida, sabe? Você já tá de saco cheio. Ou é o marido com a esposa já tá de saco cheio, né? O que ele quer? Quer resolver aquele problema ali na hora. Aí chega um terapeuta que, de alguma forma, conduz a terapia mais para a separação, né? Podendo ser salvo esse relacionamento, veja bem, podendo ser salvo esse relacionamento, né? Mas não aposta na família, não aposta na relação e vai para o caminho da separação. E o cliente vai sair, num primeiro momento, muito satisfeito de que contratou o melhor terapeuta do mundo. Caiu como uma luva, né? E até a gente costuma dizer que os clientes que saem desse tipo de relação, eles saem descompensados. Né? Você começa a perceber compensados emocionalmente. Compensados emocionalmente. Eles começam a viver de um jeito como se fossem adolescentes. Né? E às vezes já estão na meia idade. Não que seja errado viver como um adolescente estando na meia idade, mas desde que você tenha consciência inteira a respeito disso. E é triste porque a grande maioria não tem. Né? Aí eles passam por esse pico. É mais ou menos assim, ó, a analogia. Sabe aquele cachorro que sempre está preso, aquele cachorrinho que está presinho num espacinho pequenininho, quando você abre o portão, ele sai correndo e fica dando volta para todos os lados e quer conhecer tudo, quer fazer de tudo. É mais ou menos isso. Agora, e aí morre atropelado, né? Você não terminou a história, né? Cachorro que viveu a vida inteira preso, a hora que solta da coleira e abre o portão, ele dispara, correndo o risco de ser atropelado ali na esquina. Às vezes é uma metáfora, né, de quem ficou num relacionamento muitos anos, de repente tá tão sufocado, quer se ver livre daquilo, quer uma vida nova, vai, dispara e às vezes, né, pode ser que quebra a cara. Novamente, né? É muito comum. Não sei se tem recasado aí no grupo, mas os recasados têm até depoimentos fantásticos, né? De como, às vezes, o erro emocional se repete nas relações. A Tatiane colocou que o marido está enrolado inconscientemente e não fisicamente. Ele quase não convive com. O que acontece? É interessante porque emaranhamento emocional não importa a distância física. A pessoa pode ter até falecido já, o emaranhamento continua. Só que quanto mais eu me afasto, mais aumenta a minha necessidade de pertencer. E aí é uma grande armadilha essa, achar que o fato de não estar vivendo fisicamente não vai cair na armadilha de ficar preso na família de origem. Toda tampa tem sua panela e, de alguma forma, ambos possuem, de forma inconsciente, um tipo de emaranhamento emocional com a sua família de origem. O emaranhamento da esposa, ele se preenche com o emaranhamento do marido. Né? Então, por exemplo, no seu caso, olha só, está me parecendo que você está fazendo um esforço, né, grande para que essa relação dê certo. E tudo bem, que bom, é assim que funciona. Né? Mas isso provavelmente mostra que você está num lugar, talvez, que não fosse para você ocupar na relação. Como assim? Que lugar é esse que não é para eu ocupar? A gente costuma chamar de hierarquia dos lugares. Cada pessoa tem que estar no lugar certo. O que é muito comum acontecer? Às vezes, a esposa, ela, embora seja esposa, atua com o marido como se estivesse num lugar de mãe. Como assim? Mais cuidando, mais fazendo com que ele seja assim, ou seja assado, querendo que a vida dele se acerte, querendo que as coisas dele deem certo, sabe? E a gente entende que tudo isso é por amor. E, ao mesmo tempo, é este movimento da esposa que faz com que este marido permaneça casado. Porque, normalmente, este marido, se a relação está assim, ele tem um emaranhamento com a mãe. E aí, ele acaba projetando a mãe na esposa. E a esposa já está no papel de mãe. E as coisas se encaixam. E aí, quanto mais elas se encaixam dessa forma, é mais difícil
né, de mudar a relação. Então, quando o casal vem para terapia, a gente consegue trabalhar com os dois. Quando não vem um casal, vamos supor que venha só você, Tatiane, por exemplo. Vem só você, a gente vai fazer com que você tome consciência dos lugares que você tem se relacionado com o seu marido, né? E quais são os papéis que você tem tomado para si dentro da relação. Por quê? Quando você começa a mudar esses papéis, né, quando você fica no seu lugar certo de esposa, ele começa a ficar perdido na relação. Uhum. E aí é a hora que ele vai ter que se mexer. Aí não vai dar liga, né? Não vai dar liga. Lembra só, ele está emaranhado com a mãe e ele se sente pertencente à mãe. E não consegue descolar da mãe. Não importa se está longe, se visita, se não visita, etc. Se não visita é pior. É sempre pior. Aí ele tem uma outra mãe em casa, que ele projeta essa mesma mãe. Então ele se sente pertencendo a esta mãe em casa, mas sente culpa por não estar fisicamente com a mãe de origem, né? Com quem o gerou. Só que, olha só que louco, quando a esposa deixa de ter este lugar de mãe na relação, né? Não que seja mãe o tempo todo, gente, não é isso, mas muitas vezes ocupa esse lugar. Ele não se sente mais pertencente na relação do casamento. Ele fala, opa, alguma coisa está estranha. Ela não está mais agindo comigo como agia. E aí vai incomodar. Né? E ele vai ter que se achar, vai começar a provocar um vazio, uma crise emocional nele. E aí é a hora que a gente tem de fisgá-lo. Né? É a hora que ele vai precisar procurar ajuda, porque ele não vai entender o que está acontecendo. Tá? Então, a primeira dica para você, Tatiana, é perceber mais, já que o seu marido não tem consciência disso, de que lugar você tem se relacionado com ele que tem sustentado esta relação, né? Fazendo com que ele continue nessa posição com a família de origem. Porque é como uma engrenagem, né, gente? Vocês já viram aquela engrenagem do relógio, sabe? O relógio analógico, não digital, né? A engrenagem do relógio, quando um gira, é encaixado aqui, o outro gira também. Um girou aqui, o outro girou também, né? Se a gente pensar em engrenagem, o casal, ele faz isso. Tem a liga, encaixou direitinho. Emocionalmente falando, uma demanda vai sustentar a outra e retroalimentar a outra. Então, por exemplo, se é um marido que teve uma mãe ou que tem uma mãe que o mimou, né? Aliás, a gente vê de monte isso, né? Um monte de marido mimado, gente. Tem marido mimado, tem marmanjão, sabe? 50 anos ainda tá mimado porque foi mimado pela mãe e se casou com uma esposa que vai continuar mimando ele. Então é a esposa que toma a decisão, às vezes é a esposa que sabe até mais as questões financeiras da casa, porque ele tá em outra, ele tá para o marido que enquanto o filho foi muito mimado e não saiu deste papel, né? Ele vai procurar uma mulher que vai continuar fazendo o que a mãe dele fazia, porque é a famosa zona de conforto, é a estratégia que ele conhece, né? É como ele sabe ser, é como ensinaram ele ser. Lembra? Sem julgamentos, né? É assim que foi, assim que enfim. Mas tem solução, sem julgamentos, mas há solução. Então, nesta engrenagem, esse marido vai procurar a esposa que faça o mesmo que a mãe já fazia. Essa esposa que talvez que seja que tenha que tomar frente, ficar cuidando, né? Às vezes assume os compromissos que deveria ser do marido e ela acaba assumindo, ou ajudando, ou, sabe, lembrando os compromissos que ele tem, aquelas coisas de quem é mimado, né? E tem alguém para cuidar. Ela também tem uma necessidade, ou teve uma necessidade de ficar nessa função de cuidadora demais. Então, percebem a engrenagem? Um precisa muito ser cuidado e o outro precisa muito cuidar. Olha o encaixe, como faz a liga, como faz o encaixe. Este encaixe, gente, veja se faz sentido para vocês dentro dos relacionamentos, mesmo você que divorciaram, enfim. Este encaixe, olha o nome desses dois lugares quando tem essa engrenagem. Um na relação vai fazer o papel de perseguidor e o outro na relação vai se fazer um papel de distanciador. Tá fazendo sentido para vocês? Então, um vai perseguir e o outro vai correr. Quanto mais você persegue, mais o outro corre. E isso dá uma liga, isso dá um encaixe. Isso é um jogo relacional. E muitas vezes é esse jogo que sustenta o casamento, mas não é este o casamento maduro. Este não é o casamento extraordinário, porque no casamento extraordinário não tem mais jogo, não tem mais o papel do perseguidor ou do distanciador. E se tiver é algo muito pouco e consciente, né, para determinadas situações. Mas o ideal é não essas duas
figuras do perseguidor e do distanciador não existem mais dentro do relacionamento maduro, percebem? Eu não sei se encaixou para você isso que a gente falou a respeito da Tatiane. Às vezes o contexto é diferente, mas e normalmente sim, os problemas eles vêm na infância, né? Porque é na infância que nós fortalecemos e sedimentamos a crença que nos emaranha na nossa família de origem. Né? Então sim, é da infância. Nossas Nossas estratégias de como lidar com as emoções vieram da infância. Exato. Às vezes é alguma coisa muito pontual, né? O que é alguma coisa muito pontual? Um abuso na infância, um bullying que marcou a pessoa na infância, ou uma perda que marcou a pessoa na infância. Mas o mais maluco de tudo é que quando você começa a observar isso que aconteceu na infância deste marido ou dessa esposa, muito provavelmente aconteceu parecido com os pais. Pra vocês terem uma ideia, é comum nos nossos atendimentos, quando a gente atende uma pessoa que foi abusada na infância por parentes, gente, parentes próximos. A gente está falando de abuso sexual mesmo, né? Sexual, Abuso sexual. né? Porque tem vários tipos de abuso. De abuso sexual na infância. Bastante comum, pessoal. Infelizmente. Nesse abuso sexual, ele necessariamente não precisa ter penetração, né? Mas é um abuso. Só tem toque, né? E muitas vezes, essa criança que foi abusada na infância, a mãe também foi. Gente, isso é muito sério e muito triste. Tudo que acontece conosco, de alguma forma, tem relação com a nossa família de origem. Quando a gente descobre isso, toda a nossa vida muda. Né? Nós mudamos, sabe? Nós nos tornamos mais autênticos, mais genuínos. Só o fato de vocês darem um passo de mudança, né? Como que é esse passo de mudança? É você ter consciência, né, de como como você funciona emocionalmente e o que você repete de padrão, aonde você está conectada na sua família de origem e como que você faz para desapegar disso, né? Isso te liberta para uma relação melhor. E quando você se liberta, o seu marido tem uma chance de fazer um movimento que ele vai ser obrigado a fazer isso. Porque senão a relação não vai dar mais match. Como a Sandra falou, a engrenagem não se encaixa mais. Uhum. Então fica aí a dica. Bom, gente, e são muitos os desgastes que a gente tem, né? Vale lembrar, todo desgaste ele é um sintoma. A origem, a causa, né, é que precisa ser pesquisada, é que precisa ser cuidada. Se a origem e a causa não for pesquisada e cuidada, os sintomas vão continuar acontecendo. O desgaste vai continuar acontecendo e vai ser cada vez pior. Toda crise ela é uma oportunidade para nós crescermos na relação, crescermos como marido e mulher, crescermos como família, sabe? É como se o Todo-Poderoso, Deus lá em cima, estivesse mexendo as pecinhas do jogo de xadrez e falando assim, olha, Tatiane, estou te dando uma chance aqui. Marlene, estou te dando uma chance aqui. Agora vocês se virem, use o seu livre-arbítrio, que é o que eu dei de maior dom para vocês, junto com a racionalidade, porque vocês são diferentes de todos os outros animais, vocês são imagem e semelhança de mim. Então, eu estou colocando uma dificuldade para que vocês possam crescer, para que vocês possam evoluir, exercitar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Então, gente, toda crise é uma grande oportunidade para vocês se conectarem mais, sabe? Para depois ficarem mais fortes. Poderem construir um relacionamento melhor. Então, isso faz toda a diferença. Né? Até então, porque, pessoal, o casal que nunca briga também é um sintoma. Casal que nunca briga, concorda com tudo, é extremamente passivo, ambos passivos, nada acontece. Opa, isso também não é uma coisa tão positiva quanto possa parecer. Ai, que casal da paz. Mas espera aí, porque as crises, né, os conflitos naturalmente surgem na relação. A questão é como a gente lida com eles, né? E, gente, nós sempre teremos diferenças na relação. O segredo do casamento extraordinário é como você lida com essas diferenças. Aí a pergunta é, como que eu lido com isso? É você se conhecendo mais, seu marido se conhecendo mais, entendendo emocionalmente por qual motivo ele faz questão de ser dessa forma, por qual motivo você faz questão de ser dessa forma, e ambos querem que sejam da forma de cada um, vocês vão conseguir ter um nível de complacência, ou seja, de aceitação ou de concordância muito maior. Meu esposo é viciado em videogame, o que faço? Bela pergunta, Giovânia! Isso é super comum, não? Vício em videogame,
vício em celular, ou porque está jogando nas redes sociais, o que for, vício em outra atividade esportiva, vício em trabalho. Toda pessoa, quando procura um vício, prestem muita atenção. Esse vício pode ser uma outra mulher, uma amante. Esse vício pode ser pornografia, videogame, pode ser rede social, pode ser excesso de trabalho, pode ser religião. Todo vício é sinal de que alguma coisa não vai bem no casamento. É um sintoma, né, amor? É um sintoma, amor. É um Perfeito. sintoma. E aí, o que este marido faz? Como ele não sabe e não tem nem consciência, né, de que talvez esteja em crise, e ele não sabe como lidar com isso na relação, ele precisa de uma válvula de descompressão. Então, o que ele faz? Ele vai para o videogame, ou vai para a pornografia, ou vai para o celular, ou vai para o futebol. Né? Eu conheci um cara, por exemplo, ele começou a correr, aí adrenalina, né? E todo o hormônio mudando no corpo dele e tal. Ele se tornou um triatleta, né? E ele se tornou um triatleta por quê? Porque isso mexia nele hormonalmente e todo aquele peso, tudo aquilo que ele sentia que não estava bom na relação, ele mandava embora, né, na atividade física. Né? Então, o que é nas forças relacionais? Vocês lembram que eu falei para vocês? Então, a gente tem o pai e a mãe, né, e aí, ou os filhos. Quando ele está preso, provavelmente o seu marido, assim, além de estar no videogame, fazer parte de um estado emocional infantil, e tudo bem, sabe? Não tem nada de errado nisso. Né? Assim como, por exemplo, hoje é muito comum os adultos dessa nova geração, a geração dos meus filhos, eles são adultos e gostam de anime. Ou então você pega a minha geração, né, são os adultos que gostam dos filmes de super-heróis. Tanto que a Marvel, a Disney Channel, a DC Comics, eles estão bombando, né? Nunca se fez tanto filme de super-heróis nos últimos 10 anos, ou 15 anos. Né? Então isso traz um estado emocional infantil nosso nesse momento. E quando a gente traz esse estado emocional para isso, como que é uma criança, gente? Vamos lembrar de uma criança. Uma criança, quando se diverte, ela é livre, ela é solta, não tem peso, ela faz o que ela quer. Então, é como se emocionalmente seu marido saísse da tensão, e pode ser até no trabalho, pode ser, mas com certeza tem na relação, pode apostar. É como se ele saísse da tensão, no videogame, ele se torna aquela criança, tem aquele espaço de leveza e depois volta para a relação de novo, com o papel dele. Eu não sei se ele vai estar como filho, como marido, como pai na sua relação com você. Como recuperar uma confiança perdida no cônjuge? Manda ver. A primeira questão, é possível recuperar a confiança no cônjuge depois que se perdeu essa confiança? A resposta é sim, pessoal, sim. Então, o que a gente vê muito também, né? Eu nem sei se esse é o caso de quem colocou essa questão, pode até não ser, mas o que a gente mais vê quando envolve confiança, ou tem relação com traição, né, traição sexual mesmo, ou muitas vezes também a ver com dinheiro, né, então investimentos, enfim, alguma coisa deu ruim aí, que também mexeu com a confiança dentro do relacionamento, mas normalmente é traição. É possível recuperar? Sim, é possível recuperar. E como é que se faz isso? Isso vai ser um processo. Isso é um processo. Se tiver acompanhamento terapêutico, o ideal, melhor ainda, né? Novamente, um terapeuta neutro que saiba conduzir, melhor ainda, e acelera isso. Mas mesmo sem terapia, é possível recuperar a confiança, porque a gente, dentro deste processo, o que é feito no final? Um novo contrato. Pessoal, casar é um contrato. Casamento é um contrato, inclusive é um contrato jurídico. Inclusive, tá lá a lei, né? Que com quem que pode casar, quem não pode casar, idade para casamento, enfim. Existe todos os requisitos legais na nossa lei para o casamento, que é um contrato. Tanto é que a gente assina no cartório civil mesmo. E mesmo para quem está em união estável, só morando junto, também já está casado legalmente. Para todos os fins jurídicos, os efeitos são os mesmos de uma união estável quanto o casamento no civil, ok? Então, é um contrato. Partindo daí, quando a gente casa, a gente assinou aquele contrato, e o que é o ideal dentro da relação? A gente renovando esse contrato. Ou a gente tira uma cláusula conforme o tempo vai passando, põe outra, sabe? Em conjunto, né? A gente sempre revê o contrato. Então, quando a confiança é quebrada, esse contrato precisa ser revisto. Ele precisa ser reanalisado, precisa se fazer um novo contrato, para que o casal prossiga junto com esse novo contrato, tá bom?
é uma forma mais simples que eu consigo, assim, e bem rápida, de pontuar essa questão de como a gente resgata a confiança no parceiro, tá? Mas é possível, é um processo lindo, né? E depois a gente vê que os casais ficam, novamente, muito mais fortalecidos, quando esse novo contrato ele é honrado. Olha a grande sacada, quando a gente traz a consciência, por que que eu quebrei o contrato a primeira vez, né? Por que que eu traí a confiança do outro, né? Ou porque ambos traíram a confiança um do outro, que também é muito comum, não é só mais de um lado, ambos os lados. Então, trazer todas essas questões, né? Essas causas, e, vejam, traição é sintoma, é trazer as causas à mesa, né? Com consciência, com respeito, sem o papel do vilão, sabe? E daí a importância de uma pessoa neutra, porque a gente tende a cair na acusação, né? De acusar, enfim. Mas é possível, é um processo lindo de recuperação do relacionamento, do casamento. Uma coisa importante. Normalmente, o marido que é traído ou a esposa que é traída, isso não aconteceu por acaso, né? Como a Sandra já falou, isso é um sintoma. Se a pessoa que foi traída, e a traição ela não precisa ser só com uma outra mulher ou com outro homem, né? A traição dá diversas formas, traição de princípios, de acordos. Se a pessoa que foi traída não der um passo de crescimento emocional, ela tende a ser traída de novo na próxima relação, tanto o homem quanto a mulher. Então, o verdadeiro caminho do perdão, ele vai acontecer, de fato, quando você descobrir em você como você contribuiu. Gente, eu sei que isso é difícil, né? Até porque quem se sente traído ou traída, a dor é muito grande. E a gente entende. Né? E aí, normalmente, a gente só aponta a responsabilidade para o outro ou para outra. Mas quando você conseguir tomar posse de que, assim, da forma que você contribuiu para que isso acontecesse, você vai conseguir perdoar. E ninguém mais vai te trair. Ninguém mais vai fazer isso com você. Ok, gente? É isso. Até amanhã a gente vai falar mais sobre desgaste no casamento e separação. Pessoal, obrigada por hoje. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.